Opa, pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje com o Lucas Melo, designer do História de Pescador. Foi um dos nossos primeiros jogos. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, Gabriel. Poxa, muito obrigado por ter aceitado o convite de conversar com a gente. Isso. Então, antes de tudo, para o pessoal que ainda não te conhece, né, eu queria saber um pouquinho mais sobre você. Quem é o Lucas? Onde jogos de tabuleiro entraram na sua vida? Conta um pouquinho pra gente. Cara, comecei, acho que como muita gente da minha geração, eu tinha grupos de amigos que a gente jogava War e os jogos clássicos, Detetive, todos esses jogos, Batalha Naval, mas parei de jogar porque não vinha coisa nova, né? Então o mercado era muito limitado na época, não tinha novidade, enfim. Joguei RPG também, joguei Magic, Pokémon, esses card games que fizeram mais sucesso, né? Eu também não peguei bem no começo essa onda de jogos modernos, não. Mas depois, quando começou a ganhar um pouco mais de visibilidade, acho que foi em torno de 2015, mais ou menos, eu fui conhecendo Catan, Carcassonne, os jogos que estavam Os chegando na clássicos dos época. modernos, né? Exatamente, exatamente. E aí, cara, aí quando eu lembro o Dixit e tal, aí eu lembro que quando eu fui conhecendo assim, eu fui entrando numa pira, cara. Ludopédia, 3 horas por dia na Ludopédia, pesquisando. Caramba, tem um mundo inteiro, né? Enfim. Mas é impressionante, né? Quando a gente começa a conhecer os jogos, parece que abre um novo universo, né? Tem coisas que sempre estiveram ali, a gente não sabia, e aí a gente entra nessa doideira, né? E, inclusive na doideira de colecionar também, que é uma coisa que todos nós Com vivemos, certeza. e comprar os jogos e conhecer e saber o que está saindo. Você saberia traçar, assim, um jogo que foi o jogo que, pá, abriu sua cabeça para esse novo universo? Você falou, peraí, é aqui que eu quero estar. Cara, uma obra-prima do game design para mim é Pandemic. Sim. Eu acho um jogo genial. Eu acho a ideia de cooperar legal, embora Uhum. tenha as suas falhas, né? Porque sempre tem o lance do alpha player, né? A proposta do jogo é excelente. Aham. Pois é. Tem alguns outros jogos que eu gosto da dinâmica, por exemplo, Seven Wonders é um jogo que tem uma dinâmica legal, porque você apresenta e as pessoas não ficam muito tempo esperando, então todo mundo joga ao mesmo tempo. Tem vários elementos em alguns jogos que eu ia olhando assim, aí depois foram mudando, né, os jogos assim. Hoje, por exemplo, um queridinho meu é o Santorini, que é um jogo super simples, Sim. mas é um xadrezinho ali moderno, genial, assim, enfim. Perfeito. E quando foi que você saiu da pessoa que, pô, tá conhecendo os jogos, tá gostando delas e falou: "Não, espera aí, eu acho que eu posso fazer um desses"? Como que isso aconteceu? Cara, eu sempre fui um cara com a veia criativa saltada, assim, sabe? Para tudo que eu faço. Eu gosto de criar. Uhum. E eu começo sempre botando defeito nos jogos que eu jogo. Então, assim, eu sempre gosto de criar as coisas e gosto de modificar as coisas também. Então, acho que um excelente exercício de game design é começar mudando as regras de jogos que você já conhece. As pessoas têm uma certa limitação contra isso. Não, não se mexe na regra do jogo, a regra do jogo é isso. Mas, às vezes, em determinada mesa, você percebe uma situação que não está encaixando direito e tal, às vezes trocando uma regra do jogo, poxa, agora encaixou certinho, tá legal aqui, funcionou pra gente. Então acho que as pessoas têm que abrir um pouquinho a cabeça de testar outras experiências dentro do jogo, entendeu? Então, Enfim. nessas alterações, você foi descobrindo a sua veia do design em si, né? Sim, Porque com você foi certeza. modificando os jogos, encontrando aonde você queria chegar. Não, não, não. E aí foi isso, assim, eu tive alguns projetos, comecei a dizer, e se eu tivesse um jogo assim e tal, tal, tal. Enfim, o História de Pescador foi um desses que nasceu num processo desses. Perfeito. O jogo que você lançou com a gente pela TGM foi, inclusive, um dos nossos primeiros jogos lançados. Nossos primeiros lançamentos foram o Quicks, do Marco Aurélio, e o História de Pescador. O História de Pescador ele é um jogo de blefe. Ele tem aquele clima bem dos jogos de carta que a gente está acostumado a jogar a vida inteira, né? E existem vários jogos com essa mecânica do eu tô colocando aqui as cartas dizendo que eu tenho isso, mas não necessariamente eu estou dizendo. Hum. Só que você encontrou um lugar ali em que o tema encaixava perfeitamente e a sua mecânica era muito interessante, porque ela era simples e, ao mesmo tempo, ela era muito engajante, né? Então conta pra gente como surgiu Histórias de Pescador. De onde veio isso? Cara, ele veio justamente, como tu falou, desses jogos clássicos de baralho, né? Aqui a gente joga, eu moro no Ceará, né? Aqui em Fortaleza a gente joga um jogo que a gente chama de mentira, mentirinha, não sei, enfim. A gente jogava muito. E eu gostava desse jogo, mas é um jogo ruim, ele é mal feito. Só- É impressionante, mas assim, a mecânica base do jogo ela era boa, mas ele era um jogo completamente desbalanceado, sabe? O sistema de estímulos ao jogador e de recompensas era totalmente desbalanceado. O jogador
não recebia as recompensas quando duvidava de alguém, quando mentia, ele sofria uma punição muito grave. Então, eu comecei a alterar as regras desse jogo, mexendo nas punições, nas recompensas, nos estímulos que eu dava para o jogador. E aí eu vi que foi ficando bem melhor, Uhum. nas rodas assim que a gente jogava mesmo. E aí, depois eu fui percebendo alguns defeitos do jogo. Esse jogo tem uma estrutura que favorece os experientes, porque ele serve uma certa sequência lógica, que começa do Ás e vai para o rei. Aí, se você começar mentindo com as cartas mais avançadas, você se beneficia. Enfim, eu fui, de certa forma, neutralizando esses defeitos do jogo. E aí, depois, assim, quando eu vi que eu tinha um jogo realmente pronto em mãos, foi quando eu pensei num tema para ele, e veio o tema de pescaria, né? Porque pescador como é que eu posso dizer? Tem essa Conta fama de... vantagens, né? Tem essa Exatamente, ideia de aumentar as histórias do que realmente aconteceram, né? Então, Histórias exatamente, de exatamente. Pescador foi um dos jogos que você começou, na verdade, modificando as regras, tentando adaptar ele e tornar um jogo melhor para você, para o seu grupo, onde você encontrava os defeitos, e ele acabou se tornando um jogo próprio, uma entidade própria, né? Exatamente, exatamente. Eu já tive outros projetos também que nasceram do nada, de ideias minhas, mas esse foi Uhum. uma remodelação de um jogo tradicional aí de domínio amplo, né? O Histórias de Pescador, inclusive, foi um jogo que ele chegou para a gente pela Game Maker, que é uma empresa parceira, que é parte do grupo. E a Game Maker ela é uma gráfica e fábrica de jogos de tabuleiro. E você enviou o jogo para ser produzido pela Game Maker, né? Você fez umas cópias para jogar com seus amigos e tudo. E a gente viu, eu lembro perfeitamente do dia que eu vi, né, o jogo lá na gráfica e li assim e falei: não, peraí. Tem coisa aí, vamos conversar com ele. Eu entrei em contato com você, a gente conversou. Se você não tinha interesse em trazer o jogo para a editora, com todo o trabalho que a gente fez depois, etc e tal. E é um jogo que até hoje, né? Ele foi nossos primeiros jogos lançados e sempre tem gente falando dele. Tem muitos reviews por aí, gente comentando e tudo. E isso é muito interessante. Ele é um joguinho simples de carta, você consegue jogar com gente de todas as idades, mas o blefe nele é muito interessante. Justamente o que o Lucas disse. A maioria dos jogos de blefe eles não te recompensam. Ou você blefa se quiser ou não, ou aquilo, na verdade, vai ser negativo. O Stories, ele te obriga a mentir em algum momento. Então, mesmo aquelas pessoas que não gostam de mentir, elas vão ter que mentir. Você tem que se livrar dos lixos na sua mão, você tem que contar as melhores histórias, e ele ainda abre esse espaço para o storytelling. E o jogo também tem uma estrutura de recompensar um jogador quando ele duvida do outro. Porque na Sim. maioria desses jogos tem um momento que ninguém quer correr risco. Você Então, o acaba jogo... duvidando, você acaba duvidando só porque você quer ver o circo pegar fogo, não porque aquilo realmente vai ser Exatamente, positivo para você, né? exatamente. Mais porque você quer prejudicar alguém do que porque você vai ganhar algo em troca. Sim. Enfim, E aí, o História de Pescador, ele foi lançado no Diversão Offline de 2019, em São Paulo, né? E como foi para você essa experiência? Essa experiência de ter o seu primeiro jogo lançado, à venda nas lojas, as pessoas comprando, conversando. Conta pra gente. cara, é incrível, é incrível, é incrível. Não tem como descrever, assim. Até hoje é uma coisa que me emociona. Acho que eu sou um cara meio besta para isso, assim. Eu sou um cara, assim, meio sonhador, né? Então, assim, eu sempre gostei de sonhar longe, de imaginar. Mas eu sou pé no chão, assim, de achar, cara, eu quero sonhar que isso vai ser publicado. Mas se tu me perguntar, tu acha que vai ser? Eu acho que não. Mas eu quero sonhar, entendeu? Então, eu acho que esse sonho, ele vale muito a pena você ter como motivação, assim, de que Uhum. isso vai acontecer. E quando acontece, cara, é incrível, assim. Eu já cheguei numa luderia e vi as pessoas falando sobre o meu jogo, e eu não conhecia ninguém ali, estava todo mundo empolgado. Enfim, já passei por algumas experiências, assim, de uma pessoa vir falar comigo: ei, o Lucas Melo dessa caixa aqui é tu? Aí eu, caramba, eu conheço teu jogo, jogamos muito no carnaval e tal, não sei o que, não sei o que, Ah, não sei o que. que Enfim. legal, Lucas. A gente fica muito feliz de fazer parte dessa história. E muito obrigado por ter procurado a gente. E agora vem aquela pergunta que não quer calar. O Story está aí, o pessoal está curtindo, todo mundo falando dele, mas e depois? Teremos mais jogos vindo por aí? Temos projetos no ar? Como que tá isso? Cara, eu vou ser sincero, né? Eu já tive outros projetos que eu levei adiante, assim, dois que ficaram bem consistentes. Eu sou um pouco criterioso, então, assim, eu não mostro qualquer coisa, eu gosto de que a ideia esteja bem desenvolvida. Um deles está até bem desenvolvido, só que, assim, tudo dá trabalho de fazer, né? Sim. E falando sobre game design, assim, no Brasil, não é a coisa mais rentável do mundo. Então, assim, eu
estou num momento da minha vida de reposicionamento profissional, eu me formei em contabilidade, passei 8 anos trabalhando na área financeira, e agora eu estou mudando, eu estou cursando nutrição agora, e eu, cara, eu tenho tanta coisa para estudar, sabe? É a mudança brusca, né? Exatamente. Então, assim, mas calma, eu vou falar sobre um projeto em paralelo. Foi o que aconteceu nessas férias. Na verdade, nesse período de pandemia, quando parou tudo e tal, me veio uma ideia de um projeto que não é exatamente um jogo de tabuleiro. Na verdade, é um RPG de mesa. Tem um conceito de game design chamado elegância, que é Uhum. você fazer as coisas de uma maneira profunda e divertida, mas com um conjunto de regras simples. Eu gosto muito desse conceito. Às vezes eu acho que as pessoas criam sistemas de RPG ultra complexos e às vezes eu vou apresentar um RPG para alguém e é super difícil, porque a pessoa tem que decorar vários conceitos, modificador, isso e aquilo, perícias. E eu acho que dá para fazer uma coisa interessante, mesmo para jogadores mais veteranos, de uma forma que eles se interessem, mas sem tantas complicações, simplificando algumas coisas, enfim. É um projeto nesse caminho. E aí tem um mundo próprio, né? Enfim, tem um cenário por Sim, trás, sim. não é só as regras soltas, claro, sempre tem um conjunto de coisas aí, né? A temática e a mecânica. Bom, espero que a gente veja em breve esse RPG acontecendo, as coisas desenvolvendo. Eu também Também venho do espero. RPG, eu também venho do War, do Banco Imobiliário. Eu tive um caminho muito parecido com você. Então, assim, eu Ah, entendo e espero muito ver isso em breve. Lucas, eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Muito obrigado por ter conversado com a gente. Quero dizer cara, aqui em primeira mão que nós temos novidades sobre histórias de pescador que ainda não podemos revelar, mas que estarão aí em breve. Assim que a gente sim, puder, a gente vai sim, falar sobre elas, não é mesmo? sim. Lucas, Isso. muito obrigado mais uma vez, tá bom? Cara, valeu pela oportunidade, pelo trabalho também de vocês, da TGM, a editora incrível, fez tudo de maneira absolutamente transparente, honesta, conversando sempre, divulgando, trabalhando muito, enfim, é fabuloso o trabalho de vocês. Ah, muito E pela obrigado. oportunidade aí, agradeço e sempre estou à disposição aí para esclarecer e para conversar sobre o jogo e sobre design, qualquer coisa do tipo. Tá bom, muito obrigado. A gente não seria nada sem vocês. Tendo mais jogo, traz pra gente. A gente quer conhecer. Quem não conhece o História de Pescador, a gente tem os links aqui embaixo no YouTube e na página Spilo Digital. É só clicar, tá bom? Gente, muito obrigado. Fica aí. Em breve a gente vai ter conversas com outros designers também. Um grande abraço. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Esse Valeu. enquadramento ia ter ficado um pouquinho melhor. Eu vou dar essa ideia para ti, não cobro nada. Cara, tem algumas tendências, mas, pois é, eu acho que essa mecânica, cara, dá para encaixar em qualquer temática, assim. Eu já tinha tido uma ideia parecida, mas não tinha sido igual. Quando eu Aham. vi ela, parece que, tipo assim, completou o que eu tava pensando, sabe? Sucesso total. Querido, Beleza. um abraço Valeu, então. garoto. Um Valeu. abraço.